Estar na presença do Senhor é algo inigualável. Pode sentar, igreja, por favor. Nós vamos estar sempre em reverência à palavra do Senhor, sempre ouvindo a sua voz com reverência. Mas eu queria colocar algumas coisas que eu meditei aqui agora há pouco, quando apresentaram. A irmã estava apresentando os nossos visitantes. Aí falou de alguns que já se consideram parte da casa. A palavra de Deus, ela fala de livros. Livros que serão abertos no dia do juízo. E é muito importante que nós tenhamos consciência do que é ser membro de uma igreja, do que é ser parte de uma igreja. Quando a pastora vem para cá, irmãos, e abençoa o dizimista, ela está fazendo algo que ela tem autoridade para fazer, porque ela foi primeiro instituída por Deus para isso, e segundo, Deus trouxe cada um de nós para cá para sermos pastoreados por ela. E é por isso que nós colocamos o nosso nome no hall de membro de uma igreja, porque aquilo dá legalidade. Como uma mãe tem legalidade para abençoar o seu filho ou amaldiçoar. Infelizmente, eu já vi muitos casos de mães e pais que amaldiçoam. Mas quando abençoa, é poderoso. Então, irmão, você que já se sente parte da igreja, não fique esperando muito tempo não, procure logo os pastores, verifique logo o seu nome no hall de membro, comece a trabalhar para o Senhor, porque nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui para servir ao nosso Deus. E eu te garanto uma coisa, como nós vamos ler daqui a pouco em um dos textos que nós vamos acompanhar, servir a Deus dá trabalho. Vira para o teu irmão, o irmão que está do teu lado, diga para ele: você é um bem-aventurado. Você já ouviu dizer que a vida é uma aventura? Hoje, quando terminou a escola bíblica dominical, alguns irmãos falando comigo ali fora, até a noite. Eu falo sempre, se Jesus não voltar. Porque podia ser que ele voltasse até chegar a hora do culto e agora nós estaríamos no culto eterno diante dele, adorando ele, glorificando o nome dele. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe como vai ser a tua semana. A vida é uma aventura. Mas lá em Isaías 25, versículo 1, vocês podem ler comigo isso aí? Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Aleluia. A fé, irmãos, a fé é algo que nós temos que exercitar diariamente. E nós temos fé em um Deus que faz maravilhas. Mas você já observou que de vez em quando nós perdemos essa noção? Diante de uma perda muito grande, diante de uma tristeza, algo que acontece, uma doença de um amigo, de um parente muito querido, e você às vezes perde a noção de todas as bênçãos que Deus está te dando. Na realidade, o que nós devemos viver por fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, é confiar de que Deus tem feito maravilhas. Os desígnios de Deus estão sobre nós. Se a vida é uma aventura, aqueles que servem a Deus são bem-aventurados. Mas ser bem-aventurado, lá em Mateus capítulo 5, Jesus faz uma relação de bem-aventuranças. E tem uma que me chama muito a atenção, nessa fé que é prática diária nossa, né? Pode passar, por favor, meu irmão. Pode passar, por favor. Aí.
Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Irmãos, é interessante, né? Porque quando a gente fala em bem-aventurança, a nossa tendência natural é pensar no cara que está vivendo regaladamente, está tudo tranquilo. Mas Jesus traz algumas coisas que mostram que ser perseguido por causa do nome de Deus, porque você tem um posicionamento correto. Eu tenho questionado muito o meu posicionamento. Nós estamos vivendo num mundo muito difícil hoje, cada vez fica mais difícil. Hoje em dia, você declarar o amor cristão por uma pessoa pode ser interpretado como assédio. Você falar do nome de Jesus está incomodando mais. Eu moro num lugar hoje onde você falar de Deus é tranquilo, mas se você falar da palavra de Deus e do nome de Jesus, você arruma inimigo aos montes. Porque o nome de Jesus é cartão de crédito para a vida eterna. Nesse nome há poder. Deus está querendo trazer à nossa vida a bem-aventurança da fé, da certeza de saber que nós estaremos na glória com Ele, que nós viveremos eternamente com Ele. Então vale a pena, para ser bem-aventurado, ser perseguido, ser caluniado. Pessoas que se levantam e você às vezes fica pensando, eu estava conversando com o pastor Linô esses dias, às vezes as pessoas que nós mais ajudamos são as pessoas que mais mentem contra nós. Eu lembro de um dia que o pastor Linô ligou para mim. Eu estava lá no Rio de Janeiro, estava pastoreando ainda lá no Rio de Janeiro, e ele falou: pastor, tem um problema aí no Rio de Janeiro acontecendo com uma pessoa, parente de um irmão nosso aqui, e eu queria que tu ajudasse ela lá. Aí 60 quilômetros, não sei se você imagina o que é 60 quilômetros no Rio de Janeiro. Imagina assim, você viu a operação da polícia há poucos dias atrás, né? Você atravessar à noite 60 quilômetros na cidade do Rio de Janeiro, você se expõe. Não consegui fazer muita coisa porque era uma situação muito difícil, mas estava lá, primeiro para atender ao chamado de Deus como pastor, segundo para atender ao chamado do meu amigo. E há poucos dias atrás eu soube que essa pessoa está me caluniando. Sabe o que é difícil nessa hora, igreja? É se manter na presença do Senhor. Difícil nessa hora é você amar o teu inimigo e orar por ele. Difícil nessa hora é você se prostrar diante do Senhor e orar por aquela vida para que ela se converta. Porque agir como o mundo é fácil, mas agir como bem-aventurado é muito difícil. Você tem que lutar contra a tua carne, você tem que lutar contra tudo que está dentro de você, nesse corpo perecível, porque nós somos, irmão, nosso corpo perecível, ele é podre. Eu falei hoje na escola bíblica dominical e agora eu repito, uma vez uma pessoa estava provocando ao máximo, e ele me conheceu antes de me converter. E o que ele estava fazendo era muito sério. E eu falei para ele sabe, numa atitude daquela pessoa que você imagina que a pessoa vai querer te agredir. E eu virei para ele e falei simplesmente assim: não me tire da presença do meu Cristo, porque você não vai querer me ver novamente sem Cristo. Ele entrou dentro do carro e foi embora. Imagina que praga que eu era, né? Mas quer saber de uma coisa, igreja? Eu continuo sendo essa praga, só que ele está morto, porque o meu Redentor vive.
Porque todo dia eu tenho que romper em fé para dizer para ele, fica quieto aí, porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Nós temos que aprender a viver isso e a glorificar o nome de Deus e olhar com a visão, né? Por exemplo, a visão de um evangelista. Passa, por favor. Isaías 40, 6 e 7 diz, uma voz diz, clama e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Tem hora que você olha para você e você vê que você é tão fraco, que você é tão miserável pecador, como Paulo tem coragem de escrever. Ele não só falava, mas ele escreveu para nós sabermos. Miserável pecador que sou, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E quando você olha, eu vou clamar o quê? Vou falar o quê para Deus? Vou pregar o quê? Eu não tenho condição de pregar. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu tenho que melhorar muito para mim ir para a igreja. Meu irmão, se eu fosse esperar eu melhorar para vir para a igreja, eu estava lá no mundo ainda, porque não dá, você luta todo dia. Mas é justamente por isso que eu estou aqui, para melhorar. Para aprender, para pegar armas para lutar contra aquele que quer nos derrubar todo dia. Ele está pelejando contra você. Ele está querendo que você saia da fé. Ele está querendo que você enfraqueça na fé, que você se desacredite, que pare de pregar a palavra de Deus. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. E às vezes nós deixamos de olhar todas as bênçãos que Deus faz e olhamos para nós mesmos como fracos. E quando você olhar para você e achar que você é fraco, glorifica a Deus, porque é desses que Ele gosta. Diz a palavra de Deus que quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Quando eu entendo a minha fraqueza, quando eu entendo que eu sou necessitado de Deus, você acha que eu estaria aqui se não fosse a certeza de que Deus está me capacitando? Você acha que eu estou aqui falando de Deus para você, da palavra de Deus para você, porque eu estudei, porque eu sei muito? Sei nada. Como diz o sábio, eu só sei que nada sei. Mas às vezes, irmão, nós vamos dando ouvido a vozes. Lá em 1 Coríntios 15, 33, diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons. Nós temos que ter cuidado nessa caminhada de fé, essa caminhada de bem-aventurança, com quem nós estamos conversando, a quem nós estamos dando ouvido. Você tem coragem de mandar uma pessoa se calar? Quando ela está trazendo para o teu coração raiz de amargura, angústia. Uma vez eu lembro que vocês vão rir com essa agora. Eu era novo convertido, estava trabalhando no multirão, nós estávamos fazendo concreto na construção do templo da igreja que nós congregávamos. E aí tinha uma feijoada. E aí tinha uma irmã que estava servindo a feijoada. Eu peguei o prato, cheio de vontade de comer aquela feijoada, né, depois de virar um concreto bonito. Aí eu pego o prato, a irmã senta do meu lado e começa a falar da vida dos outros, e mal, né? Eu falei, meu Deus do céu, queria só um pouquinho de paz para mim comer essa feijoada, degustar, bem saborosa. Aí eu olhei para ela e falei, minha irmã, eu lhe admiro muito. Ela é mesmo, irmão Roger? É. Por que você me admira? Eu falei, porque a sua casa é tão arrumada, tão limpinha. As panelas na sua casa dão gosto de ver, a arrumação da sua casa é uma maravilha. Ela falou, mas o senhor nunca foi na minha casa? Mas para a senhora estar cuidando tão bem da vida dos outros, é certo que a sua casa está toda organizada. Saiu de perto rapidinho. E eu fui comer a minha feijoada. Tem hora que você tem que ter sabedoria para se livrar dessas conversas. Para você não ficar recebendo pessoas que começam a te levar para o caminho errado.
Começa a te ver, fazer ver o erro dos outros. Meu irmão, já chega o erro que eu tenho. Examine-se a ti mesmo, diz a palavra de Deus para nós participarmos da ceia. Eu não tenho que examinar o pastor, eu não tenho que examinar o irmão fulano, a irmã fulana, eu tenho que examinar a mim. E toda vez que eu paro para me examinar, eu tenho que me prostrar e pedir perdão a Deus, porque eu vejo que eu estou precisando crescer no Senhor. Estou precisando me aproximar de Deus. Existe uma necessidade de nós vivermos em paz. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Só a presença de Deus nos conserva em paz, irmão. Se nós olharmos para as circunstâncias, você vai ter medo até de andar daqui até o ponto do ônibus, você vai ter medo de dirigir, você vai ter medo de tudo, você vai ficar apavorado com tudo, mas quando você confia em Deus, quando você entrega o teu caminho nas mãos do Senhor, quando Jesus está no barco da tua vida, tudo vai sempre bem. Você tem que aprender a viver em paz. Se nós começarmos a dar ouvidos às más conversações, nós saímos da fé, nós esquecemos que somos bem-aventurados, nós perdemos a força de lutar e nós começamos a entrar num estágio chamado depressão. E tudo começa na mente. Vira para o teu irmão do teu lado e fala para ele: tudo começa na mente. Vira para ele e fala assim: a batalha espiritual começa na mente. Passa o próximo, por favor. Olhar. Você olha, você cobiça, você aprecia, e aí você começa a ser corrompido. Aí vem aquela vozinha, que infelizmente todos nós conhecemos. Se você não conhece, passa a conhecer. Eu gosto muito quando Jesus fala para Pedro, né? Afasta de mim, Satanás. E Pedro estava cheio de conselho amoroso para ele. Ele falou: mestre, tu não precisa passar por isso. E Jesus estava falando da cruz. Jesus estava falando que ia entrar na cidade, ia ser preso, ia sofrer pancada, ia ser crucificado. E aí Pedro chega para ele, abraça, né, aquele abraço de amigo, fala: mestre, tu não precisa passar por isso. Mas ele veio para isso. Pergunta para o teu irmão assim: para que você está aqui? Para que você veio na terra? E Jesus carinhosamente vira para ele e fala: afasta de mim, Satanás. Fico imaginando às vezes se você fala isso para o irmão. Você fala para o irmão: afasta de mim, Satanás. O pastor me chamou de demônio. Uma vez um pastor que tentou me ajudar no meu casamento, que acabou no divórcio, ele chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor é homem de Deus, o senhor falou para ela que ela é um demônio. Eu falei: não, pastor, eu não falei para ela que ela é um demônio, eu falei que ela é pior do que o demônio, que o demônio tem inveja dela. Acho que ele pensou que eu ia querer sair fora da palavra, mas você tem que saber, irmãos, tem hora que você tem que saber qualificar quem é que está falando contigo. E tem uma vozinha que fala conosco, que ela vem tentar nos sugestionar, tentar você fazer pensar naquilo que você viu. Você lembra daquilo lá? É bom. Não sei qual a tua área de fraqueza. Normalmente as pessoas falam muito em sexo, né? Quer ver um pecado que é terrível dentro da igreja? É o sexo. Mas todos os pecados afastam de Deus, não é isso? Todos os pecados são iguais? Hein? Não. Tem uns que causam abominação a Deus. O provérbio fala que Deus abomina o que causa intriga entre os irmãos. E nós olhamos com tanta seriedade para o pecado da carne chamado sexo,
Esquecemos que isso está permeando no meio da igreja. A fofoca, a maledicência, a má conversação, falar mal do irmão, que faz você às vezes odiar alguém. A tua palavra tem levado ódio ou tem levado amor? A tua palavra tem corrompido ou tem edificado? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo para edificar vidas, ou você tem ouvido a voz de Satanás para que te possa sugestionar? Sabe quando é que nós começamos a ouvir a voz de Satanás? Quando a cabeça está vazia. Medita na palavra, adora a Deus, glorifica a Deus, olha todas as bênçãos que Deus tem para você. Levante os olhos ao redor, como diz Isaías. Deus tem te dado tanta coisa. Deus tem feito tanto por você. Mas às vezes nós só olhamos para aquilo que nós não temos. Ou às vezes nem olhamos para o que nós não temos, olhamos para o problema dos outros. Quando eu sou sugestionado por Satanás, presta atenção, estou vendo, né? Depois eu sou sugestionado, aí eu começo a me afastar de Deus. Não, pastor, eu nunca me afastei, eu sempre estive na igreja. Afastar de Deus, irmão, não é vir ao culto, não. Afastar de Deus é praticar aquilo que a palavra de Deus condena. Afastar de Deus é fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas ninguém está vendo, mas Deus está. O olhar que leva para o mal, a sugestão do maligno, nos acaba afastando de Deus. E aí vem uma coisa que ninguém quer. Tem 3 formas de Satanás agir: a sugestão, a opressão e a possessão. E eu já pulei direto aqui para a possessão, que vai causar cegueira para querer o que é errado, e obstinação. O que é obstinação? É o cara que não quer mais ouvir mais ninguém. O filho pródigo, quando ele se afastou da casa do pai, ele estava obstinado, diz a palavra de Deus. Ele só queria gastar dinheiro. Um dinheiro que não era nem dele, porque o pai não tinha morrido. Mas antes disso, nós fomos sugestionados. Antes disso, nós fomos oprimidos. Você sabe o que é oprimir? Oprimir é o seguinte: você tá aqui querendo se levantar e o inimigo começa a criar situação para impedir. Tenta levantar, meu irmão. E aí ele está tentando levantar, o inimigo quer fazer. Ele começa a fazer você ver coisas ruins. Ele começa a fazer te entristecer. Ele começa a fazer você olhar para coisas que vão te levar à tentação, para você cair na fraqueza. Quando você busca a Deus, Ele quer te levantar, Ele quer te ver em pé, Ele quer ver você glorificando a Ele. Ele quer você bem, mas Satanás não, ele te quer caído. Mas pior, irmão, do que a opressão é a possessão. É onde a pessoa entra num estágio que acaba levando ela a fazer coisas que ela nem sabia. Você já viu alguém numa reportagem, depois de ter assassinado alguém, fala: eu não sabia o que eu estava fazendo. Estava possesso. Tudo começou no olhar. Tudo começou numa sugestão, numa má conversação. E, consequentemente, o que vai levar tudo isso? A obra de Satanás, que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, depois de tudo isso, vem a destruição. A consequência da obstinação. A consequência de continuar praticando o pecado, de não querer sair do pecado, de querer justificar o pecado.
Vira para o teu irmão e fala: não justifique o teu pecado. Nós temos um caminho a seguir de bem-aventurança. Deus nos quer bem-aventurado. Não importa se vão te perseguir, se vão te caluniar, não importa o que vão fazer contra você, o importante é que você esteja na presença de Deus. Porque o final de quem se mantém na presença de Deus é viver eternamente com Deus. O obstinado, ele não reconhece o seu erro, ele justifica. Quando você vai conversar com um irmão que cometeu um erro, ele começa: não, mas por quê? Lembra de Adão? A mulher que tu me deste. E essa síndrome ficou no homem, o homem quer justificar. E nós temos que exercitar a nossa fé, não justificando o pecado, pedindo perdão a Deus. Prostrados diante de Deus, pedir perdão, pedir: Deus, me limpa, me purifica, me santifica, me faz de novo, Senhor. Vira para o teu irmão e fala para ele: você não é um coitadinho. O bem-aventurado não deixa o inimigo conduzir a sua mente. Ele não deixa a sugestão do inimigo valer na tua vida. Para pensar agora, você, cada um de nós, pensar na vez que você pecou, naquilo que você viu que errou, aquilo que, de preferência, aquilo que você se arrepende e olha para trás e fala assim: para que eu fiz isso? Como é que eu pude fazer isso? Vê se você não estava obstinado. Vê se você não ficou cego, olhando só para aquilo que te tentava, aquilo que te ia afastar de Deus. A depressão é um estado de espírito. Filipenses 4:4 diz, vamos ler? Acho que uma das piores críticas que eu já recebi na minha vida foi no dia do sepultamento do meu pai. Eu estava com os amigos. Quando meu pai morreu, eu fiquei uns 3 dias sem chorar. No terceiro dia, quando eu fui fazer a barba para ir trabalhar, naquela época não tinha esse negócio de luto, não tinha nada disso. Tinha que sair sofrendo, no outro dia estar trabalhando. 3 dias depois do sepultamento dele é que eu chorei. Mas no dia eu estava conversando com os amigos e eu estava rindo, aí um primo meu chegou e falou assim: meu primo, não pega bem você ficar rindo no sepultamento do teu pai. E eu virei para ele: sabe por que eu estou rindo, meu? Porque eu tenho certeza que eu fui um ótimo filho. Que eu tenho certeza que eu fui o melhor amigo do meu pai. Eu estou em paz. Eu não tinha Cristo, mas eu estava em paz porque eu sabia que meu papel como filho tinha sido bem feito. Se alegrar no Senhor, hoje é mais fácil para nós nos alegrarmos que temos Cristo, porque nós olhamos para todas as benesses, para tudo que Deus tem feito na nossa vida. E aí nós começamos a glorificar. Nós começamos a exaltar, nós paramos de nos preocupar. Olha o nome, preocupar, está ocupado antes da hora. Adianta você ficar preocupado com a dívida que vai pagar amanhã? Não adianta, você não vai poder pagar, o banco está fechado, você não vai conseguir pagar. Então, descansa no Senhor. Adora. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Você é dizimista fiel? Confia em Deus. Exercita a tua fé. Mas eu não sou dizimista, então vai fazer um concerto com Deus e passa a ser. Que aí você vai ver a provisão de Deus na tua vida. E aí você começa a viver a alegria de estar no Senhor. Você está de luto, mas está glorificando a Deus. Você está no meio de um grande problema, mas você está em paz.
É por isso que Filipenses nos fala sobre alegrarmos sempre. A decisão, irmãos, está sempre na nossa mão. Olha o que Deus diz lá no Velho Testamento, em Deuteronômio 30:19. Vamos ler, por favor? A escolha é tua. A escolha é minha. Todo dia eu tenho na mão a bênção e a maldição. Às vezes a pessoa chega para mim e fala: eu não consigo parar de fumar. Eu falo: escolhe. Escolhe. Ou você tem Jesus, ou você tem um vício. Hoje eu estava conversando com a pastora de um problema gravíssimo que está acontecendo na nossa sociedade. Eu até estou estudando sobre isso, que é o vício do jogo, que está destruindo um monte de vida, está levando um monte de gente para o buraco. É um joguinho que vai, mas tem gente que está gastando aí 10 mil assim como se fosse um centavo. E ele nem nota que a destruição está entrando na vida dele. Eu estou estudando sobre isso, como que atua para poder trabalhar na libertação disso. Mas a escolha sempre será tua. Pastor, eu não consigo parar de jogar. Escolhe, ou você vai jogar, ou você vai buscar a Deus. Eu já contei aqui que quando eu me converti, foi um problema muito sério. A luta que eu travei foi muito séria. O diabo se manifestava para tentar me derrubar. E eu fui conversar com o meu pastor pensando que eu ia receber uma palavra, né, daquela poderosa que ia, tipo uma varinha mágica que ia tocar e eu ia ser liberto. Aí ele falou: ó, vou dizer uma coisa para você, todo dia a tentação vai vir na tua vida. E você vai ter que escolher, ou você escolhe fazer o pecado, ou você escolhe a Cristo. Até o último dia da tua vida nessa terra, vai ser assim. E aí eu pergunto para você, você escolhe a bênção ou a maldição? Qual a tua escolha? A adoração, ela liberta. 2 Samuel 22:4, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Qual o maior inimigo que nós temos? O meu eu. A minha carne é o meu maior inimigo. Porque, como eu disse no início, todo dia eu tenho que falar para ela: fica quieta aí. Se cala. Eu não tenho mais direito na minha vida, porque a minha vida eu entreguei para Jesus. Mas todo dia eu tenho que falar, porque ela quer se levantar. E eu tenho que invocar o nome do Senhor, eu tenho que adorar o Senhor. E eu tenho que buscar alegria no Senhor. Eu tenho que lembrar que eu sou um bem-aventurado, que tem uma promessa para a minha vida que eu quero alcançar, que tem uma coroa guardada para mim que eu quero alcançar. E eu tenho que lutar contra isso. É batalha, todo dia. E depende de quem? De mim. Buscar a Deus e a sua vontade em todo o tempo. Repete comigo. E a sua vontade em todo o tempo. Qual é a vontade de Deus para você agora? Muitos irmãos estão agora parados dentro de casa, deixaram de vir para o culto, quando eles fizeram um trato de que esse é o lugar delas adorarem, que deveriam estar na casa do Senhor. Quantas pessoas estão se perdendo na prática do pecado e esqueceram que tem um Deus que os chamou pelo nome.
que fez maravilhas na sua vida. E às vezes nós ficamos perplexos porque nós cometemos erros que têm nos levado para abismos terríveis. E aí agora eu transformo numa pergunta. Pergunte para o irmão ao teu lado: você é um bem-aventurado? Se você é um bem-aventurado, lute. Lute contra a tua carne, lute contra a má conversação, lute contra os maus hábitos, lute contra tudo aquilo que te faz Deus, e Deus vai fazer uma obra na tua vida. Pastor, está muito difícil. Então vem para o altar, vem para a presença do Senhor. Só Deus pode te curar, só Deus pode te libertar. Só depende de nós. Bênção ou maldição, vida ou morte, é a proposta de Deus para nós. Só depende de mim. Bota a mão no teu peito e fala: só depende de mim. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui conosco. Enquanto o Ministério de Louvor se prepara, eu quero pedir para você se fechar os teus olhos. Coloque diante do Senhor. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou que haveria pessoas aqui que têm passado por lutas muito grandes, que não têm conseguido se libertar. Eu acho que foi o melhor dia da minha vida, foi o dia que eu saí do meu lugar e entreguei a minha vida ao Senhor. Porque eu saí do meu lugar e falei: Senhor, a partir de agora é o teu reino sobre a minha vida. Pastor, eu estou lutando, mas eu não estou conseguindo me libertar. Eu não sei da tua luta, nem estou perguntando para você me dizer. Mas eu quero que você feche os teus olhos e fale com Deus sobre essa luta. Você coloque diante do Senhor, o Ministério de Louvor vai estar louvando. E você vai estar buscando no Senhor qual é a solução. E depois eu vou falar com você que tem uma solução. Revela, Senhor, revela o que está impedindo, Senhor, de te adorar verdadeiramente. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, ou a quebra de aliança que arraiza a ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de
escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O Senhor quer te socorrer. O Senhor quer te socorrer. Bênção ou maldição só depende de você. E se você quer a bênção, se você não está conseguindo superar, se você não está conseguindo vencer, e você está precisando mais de Deus, em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Porque nós estamos precisando mais de Deus. Nós temos que entregar nossa vida. Nós temos que buscar a vitória dele, porque só ele tem a vitória. Só depende de você. Bênção ou maldição? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda, ou a dor da traição, ou a quebra de aliança, que a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Vem sem demora. Vem sem demora. Se você está passando luta, em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Sai daí, vem para cá, porque Deus está querendo fazer um recomeço. Deus está querendo fazer uma grande obra no MCF. Mas depende de nós nos prostrarmos, depende de nós querermos, depende de nós abrirmos o nosso coração e reconhecer que nós não podemos parar de lutar, que nós temos que vir para a presença do Senhor e entregar tudo nas mãos dele. Só depende de você. Em nome de Jesus, não deixa passar essa oportunidade. Porque não é o pastor Roger, não é a pastora Socorro, pastor Linô, pastor Elivaldo, pastor Eleilton. Nenhum homem vai fazer nada por você. Mas o Senhor vai fazer um recomeço na tua vida. Em nome de Jesus. Pastor. Tem mais gente para vir para cá, hein? Cantando em tempo de guerra. Não baixe a guarda,
descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa. Em tempos de guerra, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não pare de aguardar, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Ainda dá tempo de você vir ao altar do Senhor. Se você ouviu a palavra de Deus e você está vivendo toda essa situação, o Senhor te chama a uma vida nova. O Senhor te chama ao arrependimento. O Senhor te chama a uma mudança de vida. Veja como Deus é misericordioso conosco. E a sua palavra não voltará vazia, em nome de Jesus. Deus disse a Caim: o pecado jaz à tua porta, e o seu desejo é contra ti, mas cabe a você mesmo dominá-lo. O Senhor quer que tenhamos uma vida de intimidade com Ele, mas é necessário que haja uma libertação total, porque o pecado nos afasta de Deus. Isaías declara que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E o Senhor nos chama nessa noite ao arrependimento, ao quebrantamento, ao conserto com Ele, a uma renovação de aliança. Aquilo que foi quebrado, aquilo que Satanás destruiu, Deus é especialista em consertar. E Ele quer consertar a tua vida. Ele nos criou, Ele te criou para o louvor da sua glória. Ele quer que você ande em novidade de vida, com mudança de mente e comportamento, sem opressão e sem possessão, livre para adorar o Senhor, livre para glorificar e dizer que o Senhor é reto, dizer que o Senhor é bom. Aleluia. Nós temos algumas pessoas aqui no altar. Elas entenderam a palavra do Senhor. Nós estaremos orando e você continua com seus olhos fechados. Se você quiser ainda a oportunidade. Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor. Aleluia. Nós temos aqui na frente algumas pessoas. Vamos ficar em pé. E nós iremos cantar, declarando que nós escolhemos Deus. Aleluia. E você vai cantar.
Tem tudo a ver com aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração. Aleluia. No final desse louvor, nós iremos abraçar nossas irmãs que vieram aqui no altar. Temos aqui a Priscila, temos aqui a Letícia, Cândida Letícia, mais duas irmãs aqui no altar, e elas serão abraçadas por nós nessa noite. E nós vamos cantar agora com muita alegria esse louvor. Vamos lá? Cante com todo o seu coração. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Cante com alegria. E andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, é todo me dia, chama, mas você escolhe todo dia Deus. o pecado vem, Aleluia. mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama,
escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia! Você escolhe Deus? Eu escolho servi-lo, amá-lo, estar aqui na casa do Senhor. É escolher Deus, rever os irmãos, abraçar, a alegria, a comunhão. Isso é escolher Deus. Não é verdade? Estamos no final do nosso trabalho. Nós queremos agradecer a todos que participaram e dizer que já foi falado o nosso calendário, a nossa agenda da semana. Na quinta-feira, culto de oração, e na sexta-feira